Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras. Pessoal, será que a Petrobras pode quebrar? Azedou de vez? Pessoal, o mercado está jogando caos aqui na Petrobras. Então, nesse vídeo, vamos definir de uma vez por todas se a Petrobras é uma oportunidade ou ela é uma grande cilada, já que as ações da empresa já vem caindo forte, tá? Desde esses últimos tempos. Perceba que colocando aqui numa lupa anual, as ações já caem mais de 10%. Então, será uma oportunidade ou tecnicamente, uma cilada disfarçada? Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu vou revelar um fator que pode fazer com que Petrobras te surpreenda no longo prazo e te traga um retorno bem acima da média na sua carteira. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago tópicos relacionados aqui para vocês, tá? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato para o que interessa. Para quem não sabe, Petrobras representa uma fatia da minha carteira e hoje eu tenho 11% da carteira nas ações da Petrobras. Eu tenho ao todo, pessoal, 438 ações aqui da empresa, tá? A Petrobras, pessoal, para quem não sabe, é uma empresa líder na parte de petróleo. Muito difícil de vocês não saberem, tá? Porque é uma belíssima empresa, líder e pioneira nesse setor. Perceba que quem investiu em Petrobras nos últimos 10 anos teve um retorno de 1.200%, multiplicou o seu capital em mais de 10 vezes. Então, olha o potencial que a Petrobras tem para quem olha numa lupa de longo prazo, ignorando, obviamente, né, esses pontos aqui de curto prazo. Observando aqui a Petro, quando você olha ela, você tem que esquecer de política, você tem que esquecer de Lula, você tem que esquecer de esquerda, de direita, esquece, pessoal. Vamos esquecer isso de uma vez por todas, tá? Você tem que focar no quê? No principal produto que a empresa vende, que é o petróleo. O petróleo, o Brent, né, que a gente chama, ele manda nos resultados da Petrobras. Então, o foco que você tem que ter é aqui, direcionar o seu foco para cá. O Brent hoje está sendo negociado a uma média de 67 dólares. É uma região confortável para a Petro. Mas o mais interessante disso, pessoal, sabe o que é? É que a Petro hoje ela está muito mais protegida contra as flutuações de preço do barril do petróleo. Primeiro fator que a empresa tem um lift costing, tá? Pablo, o que é lifting cost? Facilite, pelo amor de Deus. É custo de extração. O custo de extração por barril hoje da Petro é de 28 dólares o barril. Então, por consequência, pessoal, se o barril estiver acima de 28 dólares, ela já consegue gerar resultado positivo, lucro líquido, tá? E EBITDA. Então, mostra que a Petrobras hoje, ela tem uma vantagem competitiva com relação ao custo médio por extração de barril, muito acima da média. Melhor do que outras petroleiras que a gente tem aqui, como a PetroRecôncavo, PetroRio e outras empresas que atuam nesse setor. Perceba que a Petrobras ela tem essa vantagem competitiva de ter ali, consequentemente, né, um baixo custo de extração em relação a outras petrolíferas, tá? Por isso que eu acho hoje que a empresa está muito mais protegida. E outro fator que eu não vejo ninguém aqui contando para vocês no YouTube, pessoal, mas eu vou contar, vou liberar isso aí para vocês, tá? É que basicamente, o petróleo nunca pode ficar por níveis tão baixos por muito tempo. Pablo, isso é verdade? É. Todas as vezes que o petróleo teve uma queda substancial por conta de recessão, isso fez com que inviabilizasse a produção de muitas petrolíferas. A produção, congelasse os estoques e, por consequência, houvesse ali uma crise global. Então, o mercado, ele não vai deixar, né, tecnicamente, o preço do barril baixo por muito tempo. Ele já vai injetar liquidez para que os preços voltem para cima novamente. Então, o preço aqui médio por barril negociado aqui, pelo menos no mercado internacional, tem de ficar acima de pelo menos 40 dólares. E sabe qual é o mais legal de tudo isso, pessoal? É que a Petrobras, ela paga, caso o preço do barril
estiver acima de 40 dólares, ela paga um dividend yield mínimo de 4 bilhões de dólares, que multiplicado pelo dólar atual, temos aqui 22,32 bilhões de dividendos. Supondo que a empresa terá um operacional idêntico a esse resultado que a Petrobras paga, eu estou sendo pessimista, tá? Mesmo considerando este valor de mercado da Petrobras, que está de 405 bilhões, pessoal, a gente tem um yield mínimo com Petrobras hoje para o acionista de 11% ao ano. Perceba que no cenário mais pessimista, você vai ganhar com Petrobras, né? 11% ao ano. Multiplicando isso aqui por 2, você tem 22% ao ano em dividendos, supondo aqui um cenário mais favorável. E detalhe, a ação tem um grande potencial de valorização, porque hoje cotada com EV sobre EBITDA de 4,11, a média dela é de 7,3. Então, 120 bi de EBITDA vezes 7,39. E aqui, descontando a dívida, preço justo das ações, 560 bi de valor de mercado, dividido pela base acionária da Petro, preço justo, R$ 43,00. Dividido por 30, a gente tem um potencial de alta de 45% nas ações. Olha só, pessoal, que interessante, tá? Preço justo do grande Graham, tá? Usando aqui Value Investor, que temos aqui, né, na Bolsa de Valores. 22,5 vezes aqui, né, VPA, ou seja, EBITDA por ação, vezes 9, vezes aqui valor patrimonial de R$ 30,95, a gente tem um preço justo de R$ 79,00 aqui. Dividido pela cotação atual, potencial de alta de 163% para as ações da Petrobras. PEG ratio do Peter Lynch, grande investidor, conseguiu mais de 30% ao ano na Bolsa Brasileira, na Bolsa Americana em dólar, Bolsa Brasileira, ó, até me confundi aqui no argumento. É tanta emoção, né, pessoal, porque realmente aqui a empresa está uma pechincha. Bom, vamos lá. PL, aqui a gente não tem que olhar para PL, tem que olhar para EV sobre EBITDA, tá? Porque média geração de caixa, porque empresas que têm dívida a gente não olha para PL. 4,11, subtrai. Aí, Pablo, como que eu encontro a taxa de crescimento? Simples, 1 menos o payout, Petrobras tem um payout médio de 45, vezes ROIC, que está na faixa de quase 13. Então, Petrobras cresce na média 7,1% ao ano, tá? Esse é o crescimento médio de Petrobras nos últimos 10 anos, 20 e 30 anos. Então, pegando aqui, né? 4,14 dividindo por 7,1, a gente tem um PEG ratio de 0,54. O Lynch falava que abaixo de 1 a ação está barata, e quando está abaixo de 0,60 está uma pechincha. Perceba que considerando a média histórica de Petrobras, hoje, né, ela está com desconto de 41% e com potencial de alta bem expressivo caso fosse cotada por 1, indicador 1 aqui do PEG ratio do Peter Lynch, tá? Vocês podem usar a Bazin? Pode usar, mas eu não recomendo, tá? Até porque o dividendo tende a ser bem cíclico. Eu prefiro olhar para o preço justo e também aqui o PEG ratio do Peter Lynch, que tem uma eficiência muito mais expressiva, tá? A empresa hoje tem bons níveis de margem, tem bons níveis de ROI, de ROIC, então isso aqui, dívida líquida extremamente controlada. A Petrobras de hoje é outra Petrobras, tem um potencial, né, de ter uma dívida líquida muito inferior do que antigamente, e supondo que Petrobras hoje te gere 20% ao ano, com o capital que eu tenho aqui aportado, vamos supor que, vou pegar a carteira do canal como exemplo, tá? 139.500 aqui durante 10 anos e que eu continue aportando do bolso. Então, Petrobras poderia me gerar, né, 1,5 milhão. Claro que eu não tenho 139 mil aplicados na Petrobras, estou considerando a carteira como um todo, tá? Mas, se eu pegar apenas a minha posição na Petro, que está de 3.500, continuar aportando na empresa 2 mil por mês em 10 anos, ela poderia me gerar 761 mil, isso já considerando dividendos e valorização que pode acontecer. Acredito que grande parte desse retorno virá dos dividendos, já que Petrobras sempre foi uma boa pagadora, mesmo cenário de baixa do petróleo, com exceção de 2015, tá? Mas após esse período, a empresa sempre destravou um valor interessante aqui para o investidor. Então, pessoal, respondendo aqui, não vai quebrar, belíssima empresa, governo precisa dela para preencher o déficit orçamentário, assim como o Banco do Brasil, zero receio, mais volatilidade, você pode se aproveitar para comprar em preços justamente interessantes, tá? Pablo, pelo amor de Deus, você fica explodindo a minha cabeça de informação. Será que você tem alguma ferramenta que me proporcione em tempo real um conhecimento acima da média, expressivo, para que eu consiga verificar as próximas 10 baggers na bolsa, as próximas multiplicadoras de capital? Bom, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, pessoal. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa, pessoal. Esta planilha, ela é supimpa, ela é
Show de bola. Para primeiro de conversa que você não vai precisar fazer nada nessa planilha, já tem todas as informações. Ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nela, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Pessoal, olha só que legal. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer minuto, a qualquer segundo, todas as projeções dessa planilha são atualizadas automaticamente, porque já tem algoritmos de negociação que fazem isso por vocês, tá? E terceiro fator, contém os melhores indicadores da bolsa. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, teu ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora que você tem preço teto projetivo, então olha só essa oportunidade. Mais moleza que isso, só sopa de minhoca, mamão com açúcar, mastigadinho aí para vocês, pessoal. Aproveitem essa oportunidade. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura que eu quero adquirir? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e estará aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Aproveita esse conhecimento, pessoal. Queria eu, no início da minha trajetória, ter um conhecimento como esse, que me proporcione mitigar os meus riscos e ainda por cima trazer um potencial de apreciação, de ganho de capital no médio e longo prazo. Porque aqui a gente quer ficar rico, né, pessoal? Não vamos ser hipócrita aqui. Queremos riqueza. Quando a gente chegar lá no futuro com um bom patrimônio, aí sim a gente descansa, pode curtir a vida e fazer, né, o que bem entender. Bom, pessoal, terminando esse vídeo por aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedão no like porque ajuda muito no engajamento. Pessoal, maceta o dedão aí, tá? Aquele likeinho maroto lá e se inscreva aí, tá? Quanto mais seguidores, pessoal, que triste, gente. Eu vejo aí 1000 visualizações, 2000 views no meu vídeo e ninguém se inscreve. Claro, tem até gente se inscrevendo, mas vamos se inscrever, pessoal. O meu foco aqui com vocês é trazer sempre conteúdo de qualidade, tá? Então vamos se inscrever para eu ver que vocês estão gostando e eu sempre vou aí satisfazer vocês com o que vocês gostam aqui de conhecimento, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus no próximo vídeo e fui!